Carro locado ou carro próprio? Uma das grandes lutas na internet sobre o que é melhor, o carro locado ou o carro próprio. Gente, primeiramente está tocando aqui, né? Eu tô gravando, mas eu tô rodando, né? Então é uma luta. Quando uns tempos atrás, eu comecei em 2017, quando eu entrei, o que eu mais fiz foi assistir vídeo de YouTube explicando qual que é mais interessante, o carro locado ou o carro próprio. E assim, a minha cabeça ficou até perdida, porque cada um tem uma vertente, cada um tem um raciocínio, cada um tem um pensamento. E a gente vai chegar num raciocínio aqui bem interessante. Então, quando eu comecei, eu fiquei naquela luta assim: o que eu faço? Eu loco o carro ou eu compro o carro? E eu comecei com carro próprio. Eu comecei com carro, na época eu comecei com um Uno Vivace, né? Que eu trabalhei muito em cima desse Uno e depois eu fui pro HB20, né? Um carro assim, lindo, maravilhoso, excelente. Eu gosto muito do HB20. Depois eu vou postar foto aí para vocês. Só que é muito complexo conversar sobre isso, porque existem várias vertentes, né? Quando a pessoa fala assim, vamos fazer cálculo. O cálculo, às vezes, né, na maioria do seu raciocínio, ele pode ser favorável para um, como também não pode ser favorável para o outro. Então, é uma coisa muito complexa falar de motorista de aplicativo, se o locado é melhor ou se o particular é melhor, tá? Pera aí, que a gente vai entrar nesse raciocínio. Primeiramente, eu peço que você deixe o seu like, né? Se inscreva no canal. O canal é pequenininho, mas graças a Deus está pegando força, né? Eu estou recebendo muita informação no privado, no meu WhatsApp. Então eu quero que você se cadastre, deixe o seu like e compartilha. Mas vamos lá. Primeiramente, gente, eu sempre falo isso nos meus vídeos. Eu não sou totalmente o dono da verdade. Mas eu tenho a experiência de falar das duas operações, do carro locado e do carro próprio, porque eu já trabalhei com os dois. Hoje eu tô com o Ford Ka Sedan locado e a gente vai chegar nisso aí. Só que quando eu chego, tá, e falo, primeiramente eu quero dizer, tá, que eu não estou atacando ninguém, eu não estou atacando nenhum youtuber, né? Tem os youtubers aqui de Grande BH que eu sou inscrito no canal dos caras, entendeu? Eu gosto deles, como vou até falar o nome do Gustavo, o Gustavo do Uber Experiência. Gustavo, um abração, que Jesus te abençoe. Eu gosto muito do Gustavo. Conheci o Gustavo lá na empresa que a gente loca carro, que eu vou falar aqui agora, tá? É um cara show de bola, me deu atenção. Só que eu quero deixar um outro raciocínio que às vezes as pessoas não analisam, né? Então, vamos falar de uma questão do seguinte. Eu vou até mostrar um negócio para vocês agora, que é o seguinte. O carro locado, ele tem as suas vantagens e as suas desvantagens. O carro próprio tem as suas vantagens e as suas desvantagens. Quando você fala de carro próprio, você fala de N despesas. N despesa. Manutenção básica, filtro de óleo, troca de óleo, filtro de ar, pneu, né? IPVA, rastreador, seguro, manutenção mais bruta. Então, assim, são N despesas, coisa que o carro locado não tem. Só que a gente tem que entender alguns raciocínios, que é o seguinte: cada um tem um raciocínio, cada um tem uma visão. Então, assim, se a gente for fazer cálculo, se nós formos fazer cálculo na íntegra, num ano anual, a gente vai ter muito igual o cálculo do carro locado para o carro seu, um carro financiado. É muito parecido. A gente vai fazer esse cálculo depois aí, né? Eu tô passando aqui para a gente conversar sobre isso, porque ontem eu fiquei muito preocupado sobre algumas coisas que eu vi. Então, Carmindo, por que você acha, então, que o carro locado
vamos dizer assim, ele tem um pouquinho de risco. Por quê? Porque vamos prestar atenção agora em outra coisa. Quando você loca um carro, e o carro, toda locadora, a maioria das locadoras, ela segue um raciocínio de KM, limite de KM. Hoje você pegar uma locadora para te locar um carro com KM ilimitado, você pode esquecer. Você pode esquecer que ou você vai pegar um carro velho, ou se então você vai pegar um carro que tem alguma particularidade, assim, tem alguma coisa errada. Porque imagina você, ninguém vai alocar um carro para você novo, para você rodar, por exemplo, 15 mil km. Ah, no Carmine, existe isso? Existe. Eu conheço motorista que, se você deixar ele com KM solto, ele roda 10 mil km por mês. Então, se você pegar aí no ano, um cara que faz 10 mil km, que tem gente que fala assim, meu Deus, que horrores. Ele vai estourar um limite de 120 mil km por ano. Então, o que acontece? Esse carro com 2 anos, ele está com 240 mil. Locadora nenhuma aguenta isso. Então, a maioria das locadoras que eu conheço, que são locadoras de renome, elas têm uma limitação de KM. Aí já começa uma outra coisa. Então, eu vejo locadoras que locam carro com 5 mil km, tá? Então, 5 mil km. Então, presta atenção no que eu vou te falar aqui agora. Se você loca um carro que você tem 5 mil km, automaticamente você tem 1.250 km por semana. Por semana. Então, se você tem 1.250 km, vamos fazer um cálculo aqui. Pera aí, deixa eu abrir a calculadora aqui, que é bom a gente fazer isso na real aqui. Deixa eu puxar aqui. Então, é o seguinte, ó. Se eu tenho 1.250 km, né? 1.250 km. Se eu tenho 1.250 km menos, eu vou dar um exemplo do meu carro aqui. Meu carro é um carro sedã, um carro bonito, estiloso, e eu pago 450 de aluguel. Então vamos lá, menos 450 de aluguel. Já sobrou aqui, ó. Já sobrou aqui 800. Já sobrou 800 reais aqui. Aí é o seguinte, 800 reais que sobrou. Faz um cálculo aí junto comigo aí. O sol tá atrapalhando aqui, mas tentar acertar aqui. Sobrou 800 reais. Eu sou um cara que eu falei para vocês que... Como é que a gente vai falar? Que uso o raciocínio seguinte. Eu tento fazer 1.500 por semana. 1.500 por semana. Né? Então, o que acontece? Se eu tenho 1.250, vamos fazer um cálculo básico aqui, que o KM rodado seja R$1 o quilômetro rodado, que é a menor taxa das menores, né? Então vamos lá, se eu tenho 1.250 km, então eu vou rodar 1.250 reais, vai ser fato. Não tem como eu fazer 1.500 reais rodando 1.250 km, vocês concordam comigo? A R$1 o KM, né? Então o que acontece? Se eu fiz 1.250 reais, por exemplo, e eu tenho aluguel de 450, menos 450, sobrou 800. Eu rodo 6 dias da semana. 6 dias da semana. Eu acho que um motorista normal, ele rodaria 6 dias da semana. Um dia você tem que estar para descansar. Você não é máquina. Você tem que descansar. Então, o que acontece? Eu fiz um cálculo que eu uso 80 reais de combustível por dia. Então, 6 vezes 8, 48, menos 480. Menos 480. Então, o que acontece? Menos 480 sobrou para mim o valor de 320 reais. Olha para você ver. 1.250, menos 450 de aluguel, menos 480 de combustível, sobrou 320. Desses 320, no outro vídeo, lembra que eu falei para vocês, gente, carrega comida, leva comida dentro do carro. Mas no final de uma semana, sempre você gasta um dinheirinho ali com um refrigerante, com um lanchezinho bobo. Então eu coloquei menos 50 reais. O que acontece? No final, sobrou 270 reais. Na semana de lucro.
de lucro, tá? Então esses 270, tá? Cálculo básico. Esses 270 vezes 4 semanas dá R$ 1.080 de lucro. R$ 1.080. Vocês estão entendendo como é que funciona? Vocês começaram a entender? Então não adianta, não existe milagre. Não existe milagre. Não adianta você pegar um carro que você tem 5.000 km e você não tem estratégia de trabalho, tá? Isso aqui não existe milagre. Isso é cálculo, isso é matemática. Se você tem 5.000 km, você vai fazer, rodando direitinho, R$ 5.000 por mês. R$ 5.000. Você pegando esses 5.000, fazendo o cálculo que eu fiz aqui, sobrou para você R$ 1.080 por mês. Então, gente, o que eu quero mostrar para vocês é que, vou falar novamente, eu não estou atacando ninguém. Não estou atacando ninguém. O que eu quero falar para vocês é que é o seguinte, eu vi muito comentário, muito motorista já entrou em pé de guerra comigo. Ai, que não sei o que você tá falando aí, que o carro, então, o carro próprio não presta, que o carro locado é isso. Não. Eu tô mostrando aqui para vocês um raciocínio de qual que é a diferença do carro que você tem, que você tá pagando a parcela, pro carro que você loca. Aí você me pergunta assim, ô Carmindo, o que é certo então? É você que tem que analisar. É você que sabe da sua realidade. Então, o carro locado, ele é interessante, super interessante. E aí agora eu vou falar da minha situação. Eu trabalho com carro locado, eu trabalho na locadora, que a gente vai filmar essa locadora também, que eu tenho 3 anos que eu tô nessa locadora, que chama JR, né? Quero dar um abraço lá pro nossos, os donos de lá, que são, eu considero eles meus amigos, porque em todas as situações que eu tive, eles me ajudaram, em tudo, tá? Já bati carro, e já bati carro, já teve batida com o meu carro, que bateram na frente do meu carro. Então, assim, me ajudaram em tudo. E lá é o seguinte, o atendimento é diferenciado, são 7.000 km, já é diferente, e tudo é negociado com eles. Então eu quero mandar um abraço aí pro Rodrigo, um abração pro Rodrigo, um abração pro o cara que fica junto com a gente o tempo todo, o Jonathan, um abração, Jonathan. O Jonathan é show de bola, eu vou filmar lá para vocês verem. Só que o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, quem não tem disposição para encarar, acordar de manhã, deixa eu voltar aqui pro aplicativo, acordar de manhã e ter essa dinâmica de programar a sua saída, não programar o seu dia para você ter uma métrica de valor, porque é o seguinte, todo motorista, o básico nosso aqui em Belo Horizonte, um raciocínio lógico, é que todo motorista que rode bem, que tem uma dinâmica, ele faça R$ 250, né? R$ 250. Então aí já é um outro raciocínio. Porque é o seguinte, se você pega e é um cara que faz R$ 250 por dia, então vamos lá, 6 dias que você trabalha, igualzinho eu, vezes 250, então você tem aí um valor de 1.500. Já é diferente. Aí agora já é um outro raciocínio. Se você é um cara que roda 6 dias na semana e consegue fazer 250 por dia, bruto. Então vamos lá, 1.500 menos 450 do meu aluguel, menos 480 de combustível, menos, vamos colocar lá novamente 50 de alimentação semanal, sobrou 520. Olha para você ver como é que é diferente. Então eu tenho 7.000 km, que eu posso rodar 1.500 km para deixar até uma margem de reserva, 1.500 km por semana. Já é diferente, eu já tenho 6.000 km que eu posso rodar tranquilamente. Então eu boto 1.500 km por semana. Então o meu cálculo que eu fiz, 1.500 menos 450 de aluguel, menos 480 de combustível, menos 50 de lanche, sobrou 520. Esses 520 vezes
esses 520 vezes 4 já me dá uma renda de 2.080 livre por mês. Já é legal, aí é totalmente diferente. Só que o que eu quero deixar no coração de vocês nesse momento é que se você adaptou ao carro próprio financiado, eu não quero falar de cálculo aqui, eu quero falar da sua realidade, porque não adianta também você pegar e entrar no carro locado e não ter essa dinâmica, esse raciocínio de fazer 250, por quê? Olha para vocês verem, eu falei uns dias atrás, né? Eu vou mandar eu vou até abrir o aplicativo aqui e vou mostrar para vocês. Eu falei que ia fazer 1.500 a semana. Então, a semana que eu falei que ia fazer 1.500, eu fiz 1.370. Então, o que acontece? Dos 1.370, vamos lá. Eu tirando os 450 de aluguel, eu tirando os 480 de combustível, eu tirando os 50 de alimentação, sobrou para mim 390. E aí eu te pergunto, 390 é um valor bom? Não, não é um valor bom. Não é um valor bom. Se você pegar aí 390 aí, vezes 4, vamos lá. 390 vezes 4 dá 1.560. É bom? É bom. Só que não supre a necessidade sua mensal. Eu sei que a nossa despesa é altíssima, gente, é altíssima, né? Salva, mas não é um salário assim bom para você ficar com margem de tranquilidade, entendeu? Então o que eu falo para vocês é o seguinte: analisa, vê a sua condição, vê a sua necessidade, entendeu? Tá tocando aqui, não vou pegar não. Vê a sua necessidade e vê o que você adapta, entendeu? Porque quando eu tava com a HB20, eu tava mil maravilhas. Eu pegava e saía de casa 9 horas da manhã, voltava, deitava, dormia, acordava 5 da tarde, saía e voltava 10 da noite e achava que tava bonito na praça. Mas porque o carro era meu, Eu tinha que tirar da parcela um dinheirinho. Então você entendeu? O dinheiro hoje que você paga na locação é o dinheiro que, se você é um camarada que tem uma gestão financeira boa, você pode guardar dinheiro, porque o carro não quebra todo mês. Conversa. Carro não quebra todo mês. E PVA você não paga todo mês, entendeu? Então, se você é um cara controlado, que você consegue, nesse raciocínio que eu falei, você tirar, por exemplo, R$500 por mês para segurar a manutenção do seu carro e tudo, você vai ver que quando passar 3 meses, você já tem 1.500, quer dizer, é uma manutenção pesada do carro. Então você não vai ter dor de cabeça. Agora, como eu não tinha esse controle financeiro, eu não tinha essa gestão financeira, o meu carro dava problema, eu ficava desesperado, eu não tinha controle. Dava problema, eu tinha que pegar dinheiro emprestado. Dava problema, eu tinha que correr atrás de alguém para me emprestar dinheiro. E isso não foi bom para mim, porque eu sempre ficava na pendura, sempre ficava de pendurado. Então, quando eu vi isso, eu falei assim, não, eu preciso resolver. Eu não tenho uma gestão financeira. Se eu falar é mentira, eu não tenho uma gestão financeira. Então, eu achei muito melhor alocar o carro, tô gostando, tô amando, entendeu? Não pretendo trocar, não pretendo. E olha que eu tô falando isso para vocês, porque eu já tenho nessa empresa, já tem uns 2, 3 anos que eu tô lá. Então não é gente que começou agora, que tem 3 meses, 4 meses de carro locado. Eu tenho 2 a 3 anos já que eu estou nessa empresa. Amo estar lá, gosto demais deles, entendeu? E eu vou indicar para todo mundo que estiver aqui no canal procurar lá. Quem quer um carro locado, um carro estiloso, bom, bonito, novo, é lá. Vai procurar o Jonathan lá e ele vai te atender assim com o maior carinho, vai te dar maior atenção. Mas, gente, por que eu fiz esse vídeo? Porque é o seguinte, não adianta falar para você ir lá locar o carro
Não adianta eu chegar aqui e falar para você assim, ó, infiltra a cara, aloca um carro e cai para dentro, se você não tem disposição para isso. Porque carro alocado tem que ter disposição. Você tem que entrar dentro do carro, igualzinho eu fiz o vídeo motivacional lá, e eu falei pro pessoal, olha, tem que entrar dentro do carro, é carro na pista. É carro na pista, tem que correr atrás. Então você tem que fazer assim, ó, eu vou rodar 6 dias, para ficar legal, 6 dias, R$ 250, 1.500. Pronto, você vai ter um rendimento de 2.080 por mês. Salário assim, fino para nós hoje, com essa situação, com esse monte de gente desempregada, é lindo, é bom demais. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade, entendeu? Agora, se você não tem essa disposição, não loca. Não loca, porque o que vai acontecer? Se você não consegue acordar cedo, se você não consegue rodar até tarde, se você não quer desenvolver uma dinâmica, não loca. Não loca, porque você vai pagar aluguel, vai tirar 100, R$ 200 toda semana e no final do mês você vai falar assim, eu vou viver de quê? Então, assim, eu quero deixar bem uma visão bem assim de ampla, bem geral sobre isso que eu estou falando, em questão do seguinte: se você adaptou com o seu carro financiado, fique com o seu carro financiado. Não estou falando de cálculo, estou falando de adaptação. Ah, eu estou perdendo dinheiro, Carmindo. Você está perdendo dinheiro, mas é o que deu para você agora e é o que está funcionando, entendeu? Agora, para quem tem disposição, para quem tem dinâmica, sabe rodar, procura o Jonathan lá na JR, que ele vai te atender com carinho, vai te dar um carro bom e você vai ficar feliz igualzinho eu sou feliz lá. E eu vou filmar lá, tá bom? Um abraço para vocês, que Jesus te abençoe e tamo junto. Deus é mais na nossa vida.